preço do Corinthians terá que pagar se quiser ficar com o Lucas Veríssimo, viu, mano? O Corinthians vai ter que pagar? Então esquece, vai voltar. Não, o empréstimo vai até o dia 30/6/24 e se quiser ficar com ele, mano, vai ter que pagar a bagatela de 10 milhões de euros. Nossa senhora. Mas, ô Mota, sabe o que acontece? O Corinthians e o Benfica, eles têm um bom relacionamento. Inclusive, o Corinthians, quando vendeu aí o João Vitor pro Benfica, quando trouxe o Veríssimo, aí foi uma amortização do que o Benfica ainda tinha para depositar na conta do Corinthians. E o Corinthians fala, pega o jogador por empréstimo. Veríssimo, cara, é nítido que ele não deu certo na Europa. E pro Benfica também ficar tentando fazer jogo duro para vender um zagueiro que muitas vezes não vai ser utilizado e até comendo vaga de um estrangeiro que possa estar jogando lá, eu acho que não vale tanto a pena assim também. O Veríssimo, pelo que ele tem apresentado, Mota, eu acho que vale a pena o investimento. Para mim, é o melhor zagueiro que o Corinthians tem hoje dentro do elenco. Eu acho que valeria a pena a contratação. Porém, é uma grana que o Corinthians hoje, se tiver no caixa, vale muito mais a pena você tentar contratar um meia de qualidade, que é uma posição aí mais valiosa e muito mais carente no futebol, do que um zagueiro. Porque o Corinthians ainda malemar tem Caetano, daqui a pouco traz um outro jogador aí que possa estar na categoria de base aí também, para montar a zaga ali do lado daí do próprio Caetano. Enfim, o Bruno Mendes acredito que não fique no final do ano, então o Corinthians já não pode contar com ele para o ano que vem. E tem mais uma notícia aí, Motinha, que pode abalar os alicerces, hein? O quê? Que é a venda, se acontecer, do Carlos Miguel. Eu também ia falar sobre isso. Fala aí que eu já vou dito semana passada. O Corinthians colocou o preço dele em 8 milhões de euros, mano. Mas fontes dentro do Corinthians estão dizendo o seguinte: se chegar uma proposta de 5 milhões de euros, mais uma participação numa futura venda, o Corinthians aceitaria. Se eu sou São Paulo, eu vou lá e compro. E outra coisa, Então, o Sombra perguntou pra esse vendedor de ilusão semana passada se o Carlos Miguel fosse vendido, mas não vai ser vendido. Estou garantido que não vai ser vendido. Já mudou? Não falei que... Eu não falei, peraí, não falei que eu garantia. Eu falei que eu não gostaria. Porque eu acho, se o Corinthians vendesse esse moleque por 8 milhões de euros... Vai ser difícil achar. Quem vender tá sendo burro. Tá sendo burro. Esse moleque é o novo Dida. Apesar do Dida não ter morrido, mas ele é a reencarnação futebolística do Dida. Esse moleque pega muito. E todo mundo sabe o quanto é difícil você conseguir arrumar um goleiro de qualidade. O Corinthians trouxe esse moleque aí do Inter por preço de laranja. O Corinthians aí gastou quirela para trazer esse moleque. E tem que valorizar esse moleque. O Inter tem uma parte dele, toda vez que ele entra... Eu acho que não, Motinho. Acho que ele saiu em definitivo. Então, Mota, o Corinthians ele tem a obrigação de colocar esse moleque já para revezar a titularidade com o Cássio, sim. Digo mais, para preparar o futuro. O Corinthians precisa parar de ser burro. Esses dirigentes do Corinthians precisam parar de ser estúpidos e fazer merda atrás de merda. Esse o Corinthians é especialista bom, em vender jogador por preço de banana, Motinha. Isso é ridículo. É ridículo. 8 milhões de euros para um moleque da qualidade desse moleque é de graça. De graça. Será uma afronta se o Corinthians vender esse moleque. Por favor, uma parte. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O Corinthians é dono de quantos por cento do Carlos Miguel? Você tem essa informação? Eu posso buscar aqui, Sombra, mas salvo engano, se não for 100%, é muito próximo disso. Deve ser em torno de 80%. Acho que a outra parte é dele, né? 20% acho que é dele. Você acha ou é dele? Vou procurar. Vou buscar aqui a informação aqui, só um minutinho. Muito bem, mas alguma coisa do Corinthians? Alguma notícia bem ruim, assim? O Renato Augusto não treinou, né, hoje. Não ficou lá fazendo exercícios, né? Porque estão fortalecendo ele. Isso é normal quando ele treina. Renato Augusto treinou a última vez em 2012. Dentro do Corinthians estão deixando escapar o seguinte, mano. Aquele plano que estava há um mês atrás falando que poderia o Renato Augusto renovar com o Corinthians por mais um ano, diz que tá melando, porque dizem que o Mano Menezes não gostaria. E sobre o Carlos Miguel, segundo o Diário Lance, é só 50%, viu, mano? E os outros 50%? Tô entrando na matéria agora. Os 50% acho que deve ser associação amigos. Empresário, família. Ai. Esses moleques são tudo fatiados, né? Difícil comprar inteiro. Então, aqui quando surge assim, às vezes é pressão de quem detém a outra parte. Tô entrando na matéria. Que fala, quer, paga. Não quer, às vezes o Corinthians deve... Mas é que é complicado, Sombra. O Corinthians, quando é pra fazer contrato com esses Donelli da vida aí é 100%, é contrato até 2059, sabe? Pra fazer com esses caras aí beleza, faz os contratos praticamente vitalício. Aí o tal do dono do futebol aqui... O que você lê de lado? É só uma informação rápida aqui. Já gol da Colômbia, viu? O gol da Colômbia, sabe quem fez, Mota? Quem? James Rodrigues. James? Titular, ó. Titular. Começou o renascimento. Colômbia quem? O
Uruguai. Uruguai, cara. Uruguai, próximo adversário do Brasil. Não é Curica, não, é Uruguai. Mano, então o Renato Augusto aí dizem que lá dentro que já desistiram, viu? Que não vai renovar com ele, não. Que o Mano Menezes não estaria afim. Mas, ô, Mota, na boa, cara, o Renato Augusto é aquele Fusca que você não quer vender. Como assim aquele Fusca que você não quer vender? vender? O Mano é um lixo, velho. Tem história, sabe? Mas é verdade, tem história, tem recordações. Mas hoje não dá mais, Domênico. Tá ocupando espaço na garagem de um carro que você pode ter que vai andar de fato. Não fala assim, pô. Mas é verdade, Domênico. O Corinthians precisa ser muito grato ao Renato Augusto por tudo que ele jogou. O Renato Augusto também precisa ser muito grato ao Corinthians, porque o Corinthians praticamente fez o Renato Augusto renascer. Nem o próprio Renato acreditava que ele pudesse voltar a jogar em alto nível depois daquela lesão. Basta pegar declarações dele, que você tá mais preocupado em acessar o Formen, mas se você pegar as declarações que o Renato Augusto já deu, o Renato Augusto, quando ele voltou da Alemanha com uma lesão no joelho, ele falou, nem eu acreditava que eu pudesse voltar em alto nível. E o Corinthians fez aí um tratamento que me deu confiança, resgatou meu futebol e resgatou aí a minha parte física também, falando das lesões que ele teve no joelho. E durante um bom tempo o Renato Augusto conseguiu jogar em alto nível. Inclusive foi convocado de novo para a seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, enfim. Mas hoje não dá mais, cara. Em determinado momento, você é obrigado a olhar ali e falar, gente, quer saber? Agradeço, mas infelizmente não dá mais. O Renato Augusto ele não consegue hoje entregar o que ele já entregou. Mesmo ele tendo lampejo, Sombra, como ele teve na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, no primeiro jogo aí em Itaquera, que ele foi lá e, ele marcou 2 gols e fora os 2 gols, ele jogou demais, cara. O Renato Augusto, eu volto a dizer aqui, se tivesse que compará-lo com sei lá, um personagem bíblico, ele era Moisés. Dá licença, meu irmão. Tá vendo? Dá licença, ele não abriu mar nenhum, rapaz. Mas então ele abriu... O Renato Augusto jogou muito. Contra o São Paulo ele abriu os mares, aí os mares voltaram e afogaram ele no jogo seguinte. A mares que vem pra bem, né? E, mano, só pra... Eu não sou expert em Corinthians, eu tava caçando aqui a informação. Quase nada. O Samir Carvalho, que participou até uma vez aqui com a gente, não foi, Sombra? Foi. E amicíssimo de Luiz de Paula. Amicíssimo de O Samir diz que é 80% o Carlos Miguel. Não sei se compraram depois que o Lance falou que era 50%. O Samir tá dizendo que é 80%. Só pra deixar claro. Porque... Eu li qualquer coisa de 80%. Eu tinha essa informação aí, ô Quintino. Eu tinha lido essa informação aí não faz muito tempo. Foi lá quando o menino aí, o Carlos Miguel, começou a ter algumas oportunidades no Corinthians. E eu lembro, não sei se tinha sido até dentro da transmissão aqui no Energia em Campo, que o Sgrillis tinha dito que o Corinthians tinha, acho que 80%. Se não foi o Sgrillis aí, perdão. Mas eu tinha ouvido alguma coisa. Eu também tinha lido isso. Coisa a respeito dessa informação. Mas, sinceramente, Quintino, o Corinthians hoje é uma caixa de Pandora. Ninguém sabe ao certo quanto tem de cada jogador. Não tem transparência, né? O que a gente sabe é que o Corinthians não tem 100% de ninguém. Principalmente se o cara tiver qualidade. Basta ver o Roger Guedes. O Quintino, hoje o Corinthians, cara, para ele contratar jogadores, o poder de barganha dele no dito popular, arreganhar as pernas. Ele tem que chegar pro jogador e pegar e falar, eu não consigo pagar o que você está me pedindo, mas, por exemplo, numa futura proposta, eu te vendo por preço de banana, eu te vendo por uma mixaria. E foi o que aconteceu, teoricamente, com o Roger Guedes. O Roger Guedes não valeria mais do que o Corinthians vendeu ele? Claro que valeria, mas o acordado não é caro. Não, mas é que se quisesse ter o Roger Guedes, não ia conseguir ter pagando. E o Roger apostou nele, né? Caro, né? E o Roger apostou nele, né? Foi sujeito homem. Eu me garanto, apostou nele. E quando veio a proposta faraônica da Arábia... E quando voltar de lá, vai voltar para jogar no Flamengo. Botou tudo no bolso. Mas, ô Sombra, por exemplo, fazer isso com o Roger Guedes... Mas fazer isso com o Roger Guedes, que é um cara que já tinha um certo know-how no mercado... É aceitável. É um cara que já tinha jogado bem no Atlético Mineiro e tudo... Aí entende-se. A mesma coisa, se vem, por exemplo, hoje um Gabigol com o Corinthians ou algum jogador desse quilate, e você faz uma proposta dessa, é aceitável. O que não é aceitável, Sombra, é você fazer isso com uma jovem promessa, como é o Carlos Miguel. O Corinthians ele tem que ter no mínimo aí 90% de um jogador desse, 10% do atleta, até para deixar o cara feliz numa possível venda. 20 mas, cara, dele. Desculpa, 20 dele. Carlos Miguel por 8 milhões de euros é um absurdo. Mas, mano, isso aí de repente não pode estar atrelado a uma possível também permanência do Lucas Veríssimo, porque o valor que eles estão pedindo do Benfica lá são 10 milhões. Se você vender o Carlos Miguel por 8, você tem que colocar mais 2 milhões, imaginando que o Lucas Veríssimo seja Marcão. Aí tem que bater quem fizer isso, hein? Não, mas vou te falar real, Marcão. Se tiver que fazer uma troca do Carlos Miguel pela permanência do Veríssimo, não vale a pena. Não vale a pena. Também acho que não. É mais fácil achar zagueiro do que... um garoto extremamente promissor, exato. E sem contar a idade dos dois. O Veríssimo é um cara que já teve problema de lesão e já tem mais de 30. Contra um jogador aí que é extremamente promissor
E que é Veríssimo muito mais velho. difícil você conseguir encontrar no mercado do que um zagueiro de qualidade. Tem mais de 30 o Veríssimo? Não, né? não, não É tem, Veríssimo ou é velhíssimo? Eu acho que é 29. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Lucas Veríssimo. Ele começou no Já Santos. tem 30 o Veríssimo, hein? Eu acho que ele começou. Acho não. Ele começou no Santos. Me lembro da estreia dele no Paulistão de 2015, Santos São Bernardo. A estreia dele no profissional de Santos foi Santos São Bernardo e eu entrevistei ele esse dia. Exato, eu não me- Mas, ô, mano, o Mano, ele tava falando a respeito da boa relação que o Corinthians tem com o Benfica. Ô, mano, não é o Benfica que tem uma galinha, quem tá voando lá no jogo? Não é galinha. Isso é uma águia, é uma águia, É uma águia, não é Mas tem- galinha. Uma galinha que eu vi voando entrando no estádio foi quando tua tia caiu de parapente. mas é sua tia também. Tia também, animal. É, só tia. Ah, A ele tia é dele é adotado, só ele veio da tia. família. Veríssimo Ele veio 28, da tá? família. 7 de julho de 28. 95, 28. É, o Mano quis depreciar os zagueiros. Bota deixou cair a bengala dele aqui Tudo bem. no Fala em tia, e aquela prima que vocês diziam que era boazuda? Putz. Quem pegou? Fala aí, mano. Falava em 2000, né? Agora... Fala aí, mano. Agora deve tá feia, né? Eu não sei que Uh.